Hoje teremos o Carlos Medeiros, do Partido Novo, empresário Carlos Medeiros, e amanhã o ex-prefeito Zé Ronaldo de Carvalho. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. E o programa Bom Dia Feira realiza mais uma rodada hoje, recebendo o candidato do Partido Novo, Carlos Medeiros. Empresário Carlos Medeiros tem 49 anos, nasceu em Alcobaça, Bahia, mas mora em Feira de Santana desde os 3 anos de idade. Nas últimas eleições de 2020, concorreu pela primeira vez ao cargo, também pelo Partido Novo. Carlos Medeiros tem como candidato a vice esse ano Franklin Franco. Muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de falar com a gente, agradecer a participação aqui no nosso programa. Eu vou começar com a pergunta básica que a gente faz no começo da entrevista para todos. O porquê da sua candidatura, segunda vez, né? 4 anos depois, porque o Carlos Medeiros decidiu concorrer mais uma vez à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 45 minutos, já embutidos com os 5 minutos de intervalo que teremos, né, ao meio da entrevista. Seu tempo começa a contar agora. Bom dia, candidato. Bom dia, Fernando. Bom dia, Anal. Bom dia a todos os presentes. Bom dia principalmente ao nosso ouvinte, né, que para um pouquinho para nesse período estar mais atento à política e tudo. É um prazer imenso estar aqui, né, falando com vocês sobre política, sobre a boa política. E por quê, né? Assim, a gente vê que mais do que nunca nós representamos uma esperança para a população de uma política diferente, né? Então, os projetos que a gente vê até o momento na nossa cidade são sempre mais do mesmo, a mesma coisa, as mesmas propostas, é sempre, né, aquele populismo na véspera das eleições e na prática não se concretiza. Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente indignada com a nossa política, a forma de gerir o nosso dinheiro, né? Então, eu tenho aquele conceito, Fernando, de que o público é nosso, né? Tem muita gente que acha que o público não tem dono. Eu acho o contrário, cara. O público é de cada um de nós, e a gente precisa olhar um pouco mais. Então, eu faço assim um grande desafio ao nosso eleitor. Se os impostos que a gente paga, que é cerca de 40%, né, de tudo que a gente consome, de tudo que a gente tem, imagine que você ganha um salário mínimo, né, que é a grande maioria do cidadão brasileiro é o que ganha. Então dá R$1.412, se você pegar 40% aí, vai dar em mais ou menos R$560. Vamos supor que esses R$560, em vez de você pagar embutido, como a gente paga na hora que compra um relógio, um óculos, uma camisa bonita que nem a sua, tal, então vamos supor que não fosse embutido e que você gerasse um boleto e tivesse que pagar, né, esse imposto, né, de R$560. Então, analisa quem são os candidatos, para quem você pagaria esse imposto para administrar o seu dinheiro. Quem você acha que teria competência, né, para administrar esse dinheiro e fazer o melhor para você e para a sociedade? E é isso que a sociedade precisa fazer, o cidadão precisa fazer. Avaliar, porque é o nosso dinheiro que está lá. E quando você olha nos últimos 30 anos, são sempre as mesmas propostas, aquela mentalidade pequena. Eu ouvi de um eleitor o seguinte: Carlinhos, Feira de Santana é uma cidade grande, uma das maiores do Brasil, maior do que 7 capitais, mas tem uma cabeça, às vezes, a nossa mentalidade política é de gente pequena do interior, que parece que nunca saiu da cidade, que não acompanha a evolução, que não acompanha a tecnologia. Então, assim, quando eu vou para a rua e vejo, nós somos, Fernando, hoje é a grande esperança da população de ter uma política decente, diferente, né, renovada, que respeite o cidadão. Eu estava na Feira do Tomba, que foi reformada há pouco tempo. Lógico, a parte da cobertura tal melhorou para as pessoas e tudo, mas para quem conhece a Feira do Tomba sabe que a partir de 3, 4 horas da manhã as pessoas montam na calçada, né, aqueles pequenos comerciantes tal, aqueles produtos que eles trazem da roça para vender. Eu conheci seu Chico só tem 25 anos, que está lá no Tomba, na calçada, e ele falou o seguinte: olha, eu fui na prefeitura, na secretaria umas 2 vezes, e uma dessas vezes que eu fui, o secretário não estava, eu falei com o subsecretário, o rapaz falou para mim: seu Chico, o senhor quer que eu coloque o senhor na cabeça de quem? Porque não tem lugar, tal. E aí, assim, você fica muito triste com isso, porque a gente precisa do respeito com o cidadão. Se você não tem um lugar, o equipamento está lotado, não tem um espaço ali há muito tempo, mas mesmo assim não lhe dá o direito de tratar o cidadão que paga a conta, que paga o imposto dessa forma. Então, é isso que a gente precisa realmente respeito de verdade para o cidadão, cuidar do dinheiro público, e eu vejo que o único projeto que traz a esperança para essas pessoas é o nosso, porque quando você vê o projeto Zezé, né, dos Zés aí e tal, é a mesma coisa.
né? A mesma coisa, a mesma prática, é inchar a máquina pública, 32 secretarias para alocar pessoas e não para fazer o desenvolvimento acontecer. E a gente precisa mudar isso. É sempre, se você olhar para um lado, o Zé do Estado, os empregos é tudo da patotinha. Se você olhar para o município, os empregos também é tudo da mesma patotinha. São os secretários que estão aí há não sei quantos anos, quer dizer, a gente precisa quebrar o sistema, a gente precisa ir para dentro. E para quebrar o sistema, a gente tem que ter independência. E nós temos independência hoje, né, para poder ir assumir e trazer realmente as novidades que Feira de Santana precisa. Bom, essa acho que é uma das perguntas que você mais deve ouvir também, porque você bate muito na tecla de fazer diferente, de fazer uma política diferente. Na prática, como seria fazer essa política diferente, sendo que a gente já tem um modelo político que existe há muitos anos a nível de Brasil? Por exemplo, contato com Câmara Municipal, como é que seria isso? Como é que seria governar de um modo diferente? O Fernando, é sensacional, né? Assim, o que é que pra gente é diferente? Primeiro, a gente tem que ter um governo com muita transparência. Para você ser diferente, conseguir não ser utópico, né? O que a gente quer e tal, você precisa começar diferente. Então, nós somos o único partido que não tem coligação. Não que a gente seja proibido. Eu adoraria ter mais 3, 4, 5 partidos com a gente construindo isso, né? Mas por que nós não temos? Por que a gente não está envolvido em um dos projetos, né? Nós fomos convidados, conversamos e tudo, porque a gente acredita que para ser diferente e fazer as mudanças, você tem que ter independência. Eu não posso chegar para meus concorrentes, cada um tem lá 10, 15 partidos, 200 e tantos candidatos a vereador, tudo com base em promessas, né? Promessas de cargos, de gestão, de tudo isso. Então, na hora que você assume, que você ganha, não tem como fazer diferente. Eu falei isso para um dos candidatos. Falei, por mais que você queira ser diferente, como é que você entra com tanto, com cada vereador você promete não sei quantos empregos, tal, para poder fazer aquela aliança, né? Que não é aliança por feira, é aliança pelo grupo, a aliança sempre foi pelo grupo, né? Nunca foi pelo cidadão. Então você já começa errado. Ser diferente é você começar certo para ter condição de fazer diferente. Então, se Feira de Santana eleger Carlos Medeiros, né? Nós não temos esse vínculo com ninguém, eu não tenho obrigação de sair dando emprego para todo mundo, porque quem me elegeu foi a população. Foi o cidadão. Então nós vamos fazer diferente, porque eu tenho condição de pegar todo mundo que trabalha. A prefeitura é o maior empregador de Feira de Santana, né? Então eu tenho condição de colocar na prefeitura pessoas independentes, sem promessa. Todo mundo pode ter oportunidade de participar. É lógico que você não vai ter emprego para todo mundo dentro da prefeitura, mas os empregos que tiverem na prefeitura vão estar acessíveis para todo mundo, não só para aquela patota. Segundo, como é que a gente faz para ter uma gestão diferente, já que existe um modelo? O modelo da política, a política é a arte de negociar, eu não discuto, e a gente vai aproveitar muito tudo que tem assim na política, mas você muda é a forma, né? Então nós já somos hoje, nós não somos só pedra, né? Nós somos já telhado em alguns lugares e a gente tem a fórmula para negociar com a turma. A negociação é uma coisa milenar. Eu negociava com o Carrefour, na época que eu estava na iniciativa privada, e o estilo do Carrefour há 20 anos atrás era 10 pessoas na mesa, 10 diretores, batendo, xingando, gritando, né, tal, e você ali como fornecedor acuado, né? Mas você tem que entender na negociação o que é que a outra parte precisa, né? Então, quando você fala da Câmara de Vereadores, nós temos um exemplo sensacional de Joinville, né? Nosso prefeito, que vai ser reeleito agora, tudo indica, com 70% de aprovação, né? No primeiro turno. Joinville é uma cidade muito parecida com Feira no que diz respeito à população. Então, o que é que acontece lá? Lá, o prefeito chegou no primeiro mandato, já dele, teve uma reunião individual com cada vereador. Se chama de reunião inicial mesmo, né? O start ali, né? Do pontapé inicial. E com cada vereador ele definiu, meu amigo, o que é que você precisa? Se eu perguntar isso para o nosso vereador, ele vai falar, eu quero 70 empregos, eu quero isso, quero aquilo. Então, mas lá em Joinville não foi muito diferente disso. Só que ele falou, cara, mas para que você quer esse emprego? Ah, não, eu quero esse emprego porque eu preciso manter a minha base para poder me eleger daqui a 4 anos, que o cara pensa, né? Infelizmente o cara já entra, eu sou contra a reeleição, mas o cara já entra pensando, né, na reeleição. Aí o prefeito falou, tá, beleza, isso aí eu não vou fazer. Nós acabamos aqui, a eleição acabou, a política partidária, nós vamos trabalhar para a sociedade. Então, você quer se reeleger? Tá bom. Então, o que é que você precisa para as pessoas que lhe elegeram? Quais são as obras? Quais são os bairros que é a sua prioridade, o que é? Vamos botar aqui no nosso plano e a gente vai executar. E tudo que a gente executar, você vai ser o vereador que vai com a gente lá inaugurar a obra, mostrar que é o seu trabalho, fazer, e você vai conseguir se reeleger. Então, ele conseguiu capturar, né,
qual é a necessidade do vereador, e todo mês o secretário de governo tem uma reunião individual com cada vereador para mostrar o status das ações. Ó, isso aqui nós já fizemos, isso aqui não vai dar para fazer por causa disso, disso e disso. O que é que você tem de outras demandas? Como é que está a saúde no seu bairro? E o vereador conseguiu fazer, porque quando você vai tecnicamente e você mostra o que fazer e como fazer, e o cara sabe que não vai ter a questão do emprego, ele não vai ficar 4 anos brigando com a prefeitura para quê? Se ele quer se reeleger, ele quer a base. Então tudo você tem como fazer. Eu falo muito da briga do governo do estado com a prefeitura. Né? Quando você vê que existe técnica, projeto, gente que conhece, anda. Você sabe que o projeto de mobilidade de Salvador é praticamente todo tocado pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura. Poxa, e você quer uma posição maior do que é Salvador, com a CM Neto e o governo do estado? Mas eles esqueceram em algum momento a parte política e foram para a parte técnica pensando na sociedade. Em Feira de Santana, a mesquinhez não faz com que isso aconteça. E a gente precisa fazer, porque qualquer instituição que você vá negociar e tudo, ele é obrigado a falar com você tecnicamente. Você tem que colocar isso. Eu tenho certeza que o governo do estado, né, a gente assumindo a gestão, nós vamos ter conversa. Eu vi de um outro candidato numa entrevista que ele só ia no batalhão tal, para tomar café com o coronel. Cara, eu acho isso uma falta de respeito para a pessoa que é a principal responsável pela população, pela cidade de Feira de Santana. Eu tenho certeza que a instituição Polícia Militar não vai tratar assim o prefeito se ele for para lá para falar tecnicamente, se colocar à disposição e ajudar as forças de segurança. Agora, se o cara for para lá para fazer politicagem, se você misturar a instituição, né, toda a parte técnica tal com a questão política, aí realmente você vai tomar um café que é melhor, né? Então a gente precisa parar com isso. Então tem como fazer sim. Se você o Romeu Zema só tinha três deputados numa Assembleia Legislativa de mais de 50, e ele conseguiu governar, foi reeleito. Não é que você não vai ter unanimidade, e não tem que ter. Porque você tem que ter as pessoas falando qual é o outro lado, qual é o outro ponto de vista. Eu acho muito legal quando você tem, inclusive, até programas de TV, de rádio, onde você leva pessoas com visões diferentes para você ouvir. Eu, por exemplo, eu sigo programas e pessoas de todas as linhas ideológicas para que você monte a sua opinião. Bom, a gente tem alguns assuntos para tratar a respeito da cidade. Vou começar por um que você chegou a citar, que é a questão da mobilidade, citando o exemplo de Salvador. Como é que você entende a mobilidade urbana em Feira de Santana e, caso eleito seja, o que Carlos Medeiros deve fazer por esta área? Fernando, a mobilidade, como Feira de Santana tem, o Brasil todo já viu que ela é decadente, ela não tem mais como dar certo, que ela é baseada na quantidade de passageiros transportados. Então toda a remuneração, toda a planilha de custo do operador é com base nisso. Isso não dá mais certo. Por que não dá certo? Principalmente depois do evento da pandemia, as pessoas aprenderam muito a trabalhar, a migrar para o Uber, e hoje vale muito mais a pena você juntar até 4 pessoas, o Uber pega. Então fica mais barato, mais confortável. Então nós não vamos voltar a ter um patamar de ocupação nos nossos transportes se a gente não melhorar o nível do transporte que a gente tem. Se a gente não melhorar a confiabilidade no sistema. Então a gente precisa migrar como algumas cidades já migraram e estão melhorando. Pô, Salvador é um exemplo, São Paulo é outro. São 2 coisas basicamente para você melhorar a qualidade. Primeiro, você tem que agregar essas plataformas, né? Esses apps, né, de mobilidade, transporte, como o Uber, né, como 99, ele tem que estar acoplado ao sistema. Segundo, você tem que trabalhar num sistema que eu estou denominando de tarifa única, né? Você vai ter um pacote de tarifas. Lógico que se a pessoa quiser um dia só, ela vai rodar um dia. Se ela quiser comprar um pacote para uma semana, para 30 dias, mas o sistema ele vai funcionar, né, com horários determinados. Nós vamos remunerar o operador com base na quilometragem rodada, porque você gera confiabilidade para o sistema, que é o que? Os ônibus, todas as linhas, né, que vão ter na nossa cidade, que também vai mudar o sistema, ela vai ter horários determinados. A pessoa vai ter realmente a condição de saber, olha, eu moro aqui no Tomba e eu quero ir na UFES. Então, dentro dos horários que tem programados, eu consigo chegar. Se eu sair tal hora, eu vou chegar a tal hora. Então, essa confiabilidade no sistema faz com que as pessoas venham para o sistema. E elas vindo para o sistema, o valor que é subsidiado pelo governo tende cada vez mais a ficar menor, né, e a diminuir o custo do poder público. Salvador, por exemplo, tem uma grande parceria nesse sentido do governo com o município. Por que Feira de Santana não pode ter, né?
Na minha visão não pode ter, porque faltou técnica, faltou mostrar um projeto, sentar com o governo do estado e falar, ó, nós temos esse projeto, vocês já têm experiência de Salvador, com câmara de compensação tarifária, integrando todos os transportes, né? E vocês têm um modelo de sucesso. Aqui em Feira de Santana existe assim, cara, pelo poder público, Fernando, uma coisa que eu acho terrível, que é a falta de humildade de copiar boas práticas, né? Então a gente precisa copiar aquilo que está dando certo e adaptar, lógico, ao nosso cenário. Salvador tem metrô, tem outras coisas, não é que a gente vai pegar, copiar e colar, eu vou fazer um BRT porque existe em outro lugar, eu trago para cá, faço de qualquer jeito, dá certo. Não dá, que a gente já viu que não dá, né? Mas se você copia a ideia, o modelo, né, e adapta para a tua realidade, isso vai acontecer bem. E nós temos aqui em Salvador. E aí eu vou além, né, cara? Você tem um carnaval em Salvador que há muito tempo ele é positivo. A prefeitura não bota dinheiro público. E eu sei bem disso porque eu estava do outro lado, era patrocinador também, né, do Carnaval de Salvador, quando aconteceu a virada do carnaval. Cara, aqui do lado, eu falei isso para a prefeitura de Feira de Santana quando eu estava na iniciativa privada. Como é que vocês têm, às vezes, do mesmo partido e vocês não conseguem trazer esse modelo para Feira de Santana, né? E fazer uma micareta de Santana, uma micareta na nossa cidade até maior, mas uma micareta onde a iniciativa privada ela queira participar, que hoje ela não quer, porque ela não tem retorno nenhum. Em Salvador, o cara briga para participar. Por isso que ela hoje é uma festa que a prefeitura não precisa colocar dinheiro. E Feira de Santana dá para fazer? Claro que dá para fazer, né? A nossa micareta ainda é uma micareta grande, foi a primeira micareta do Brasil. Agora falta isso, falta profissionalismo, falta políticas baseadas em dados, em fatos, em entender. Eu fui questionado pelo secretário à época, né, assim, totalmente sem conhecimento. Não, porque que a Ambev fecha o Carnaval de Salvador com milhões e aqui em Feira de Santana é essa merreca, tal. Eu falei, cara, eu vou te falar por quê. Porque em Salvador, os milhões que a gente investe dá retorno. Nós temos muito retorno com o Carnaval de Salvador. E a merreca que você está chamando aqui para Feira de Santana não dá retorno nenhum. A gente faz um maior esforço para participar, porque é uma festa que a gente quer estar, que está presente. E eu, na época, né, como filho de Feira de Santana, eu cheguei aqui, não foi com 3 anos, foi 3 meses de idade, então eu me considero filho de Feira de Santana. Em Feira de Santana, quero investir e fazer a nossa cidade também desenvolver, e briguei muito, não só quando trabalhei aqui, né, mas mesmo estando fora, eu ajudei muito a companhia a fechar, a patrocinar a micareta de Feira de Santana. Para fechar o assunto mobilidade, 2 pontos que se discute muito. A questão da Artemia Pires, né, do jeito que está hoje, na sua opinião, tem solução? Que solução você pode apresentar para Artemia Pires? E outra questão, a Zona Azul, né? Que muita gente questiona aqui em Feira de Santana, dada a dificuldade também de encontrar vagas de estacionamento no centro da cidade. Como é que você pensa essas 2 questões no que diz respeito à mobilidade? Bom, em relação à Artemia Pires, já existe um projeto, inclusive ontem foi divulgado, né, pelo menos chegou ao meu conhecimento ontem, a desapropriação de várias áreas, né, na Artemia Pires para fazer a duplicação. Eu não conheço esse projeto no detalhe, mas acredito que se houve uma desapropriação, existe um projeto de duplicação na área que pode ser sim um caminho, entendeu, Fernando? Então, nós temos que pegar esse projeto, analisar, se o projeto estiver bacana, a gente vai fazer acontecer, né? Então a gente não pode, né, eliminar um projeto só porque veio de um outro governo, não, muito pelo contrário. Agora a gente tem que ter a coragem, se o projeto for ruim, como o BRT, de falar, bicho, aqui a gente vai ter que parar. Então o projeto da Artemia eu não conheço, mas eu acho que pode ser sim um caminho para a via. Em relação à outra pergunta, a Zona Sul. Cara, em Zona Azul, a primeira coisa, a gente precisa fazer com que o transporte público, imagine que você é um empresário, tá ali você tem negócio na Senhor dos Passos, ou na Marechal Deodoro, ou na Getúlio Vargas, né? Pô, em vez de você ficar circulando por essa área, se você tiver um transporte adequado, com ar-condicionado, com tudo certinho, com horário certo, onde você sabe, a cada 5 minutos tá passando um ônibus aqui, ele vai deixar fazer. As pessoas vão deixar de levar o carro ao centro da cidade e vão passar a utilizar esse transporte público. Então, uma das grandes ações que a gente tem para desocupar, para desafogar o centro da cidade, vai ser o uso do transporte público. E eu vi um projeto nessa linha sensacional,
né? Tecnicamente a gente está estudando, está vendo, existe viabilidade para isso, e essa é uma das principais ações para você poder melhorar a questão do centro. Definir as vagas, o projeto da Zona Azul eu não conheço ele no detalhe, mas eu acho que vale a pena, mas principalmente organizar, disciplinar a questão. Por exemplo, tem cidades, Salvador mesmo, você tem uma restrição de carga e descarga em determinados horários. Eu acho que é uma opção boa. Você tem também a opção de definir o tipo de veículo que vai transitar naquelas áreas para carga e descarga, a depender dos horários. Então, existe, eu acho que a gente tem que discutir, né, com especialistas da área. Nós temos que ouvir também a demanda do comerciante, mas entender que, assim, nós vamos tomar uma decisão sempre no coletivo. Nem todo mundo vai estar 100% satisfeito. Estamos com 26 minutos restantes, a gente tem 5 de intervalo para entregar, né, Ana? Já integrados a esse tempo, conforme combinado na reunião com os representantes das candidaturas. Então vamos pagar esses 5 minutos e a gente volta para falar sobre outras áreas da cidade. Princesa! Eleições 2024 é aqui na Princesa FM, com Dilson Barbosa e Jorge Bianchi. Parceria jornalística Bom Dia Feira e Jornal do Meio-Dia. Cobertura completa nas redes sociais e site. 6 de outubro, 24 horas de pura informação. Oferecimento: Gráfica da Feira. Atenção políticos, cartazes, santinhos, praguinha e todo o material para sua campanha política é com a Gráfica da Feira. 9 Mistura, saúde para viver melhor. Cindy Borracha, a luta não pode parar. Seja um associado. Presidente Oberdan Cerqueira. E Ergo 30 Turbo, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. 9 Mistura, purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose e inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico. 9 Mistura, auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. 9 Mistura, é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. 9 Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade. Anote aí. Você, produtor rural e todos ligados ao agronegócio, esta é uma convocação para um compromisso importante. Dia 24 deste mês, manhã de sábado, das 8 às 12 horas, no Cajueiro Convenções, Feira de Santana. Evento especial comemorativo 1 ano da instituição Unagro, União Agro Bahia. Palestrantes: João Martins da Silva, Gracinha Caiado, Roberta Roma, Humberto Miranda, Sandro Regis, Alexandre Monteiro e Luiz Bahia Neto. Momento de pontuar as conquistas, homenagear os pioneiros e elevar a importância do agro na região. Participe, comemore, fortaleça a união que cresce em atuação no interior da Bahia. Unagro, união é a nossa bandeira. A melhor experiência em direção está disponível no agosto imperdível Jade Nissan. E você não pode perder as condições da única picape com 6 anos de garantia do mercado. Nissan Frontier Attack, lote limitado por apenas R$209.990 e taxa zero. Imperdível também é o SUV mais completo da categoria. Nissan Kicks Exclusive com taxa zero, bônus de até R$12.000 no seu usado e IPVA grátis. Oportunidade assim somente esse mês na Jade Nissan. Consulte condições, paz no trânsito começa por você. Bem-vindo ao Mundo do Real. Aqui você encontra tudo o que precisa com variedade e atendimento excepcional. Estamos localizados na Praça Dom Pedro II, a famosa Praça do Nordestino, com 2 estacionamentos próximos e ponto de ônibus em frente. Compre flores conosco e montamos o arranjo gratuitamente. Visite-nos hoje e descubra por que somos a escolha perfeita para as suas compras. Mundo do Real, onde qualidade e conveniência se encontram. Vidro automotivo é item de segurança. Vidroca, sua referência top em produtos e serviços. Para-brisa para automóveis e caminhões nos padrões normativos oficiais. Alerta para que vidros, retrovisores, limpadores, tudo deve estar em perfeito estado para a segurança da sua condução. E atenção, sob chuva ou à noite, a perda de visibilidade é de até 50%. Não vacile. Vidros, acessórios, produtos e serviços de qualidade é aqui. Vidroca, fazer bem feito faz a nossa história. Seu novo estilo de
vida começa agora. Álamo Residência, um novo conceito de viver. Casas e apart houses com 2 quartos, com infraestrutura completa em condomínio fechado, no complexo urbanístico do Boulevard Papagaio. Quadra poliesportiva, piscinas adulto e infantil, brinquedoteca, salão de festas, academia e muito mais. Você e sua família merecem o melhor. Visite decorado na Central de Vendas. Álamo Residência, mais um empreendimento com a qualidade e garantia Estação 1. De novo o mesmo problema? Será que você está comprando peças no lugar certo? Só a Castrilon tem peças de qualidade, procedência e garantia que você conhece há mais de 40 anos. Chega de sofrer, aqui tem tudo o que o seu carro e a sua frota precisam. Exija sempre nota fiscal. Castrilon, qualidade original, preço sem igual. Princesa. 7h55. De volta o Bom Dia Feira, primeiro jornalismo em FM da cidade, com a nossa segunda série, nossa primeira série de entrevistas, com a segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Hoje estamos recebendo Carlos Medeiros, do Partido Novo. Queria falar com o senhor sobre a saúde. Feira de Santana tem a atenção básica administrada, né, pela prefeitura e a média e alta complexidade pelo governo do estado. Como é que o senhor entende a saúde básica em Feira de Santana, que é o que compete à prefeitura, e como é que o senhor entende que é necessário um eventual governo seu? Olha, Fernando, eu estou falando sempre duas coisas aí na área da saúde. Um é o projeto do Uber da Saúde, que eu vou detalhar um pouquinho aqui, né? E outra é a própria gestão da saúde como um todo, né? Que falta a gente saber exatamente quais são as nossas demandas, né? O que é que realmente a gente precisa, né? Não é ser, você conversa com um político e tal, o cara fala, não investir tanto, investir X milhões, nós já botamos o maior investimento da saúde na história e tal, mas você precisa, na verdade, se você quer melhorar alguma coisa, você precisa gerenciar ela, você precisa saber qual é o problema. Então, a gente precisa ter, né, qual é a nossa demanda de tudo que é daquilo que é serviço da prefeitura. Quantas consultas de especialistas a gente precisa? Nós precisamos de quantas consultas mês de otorrinolaringologia? Quantas consultas de pediatria, né? E nós estamos ofertando quantas? É a primeira coisa. Não, os exames de baixa complexidade. Quanto é a nossa demanda em Feira de Santana e quanto está faltando para a gente poder trabalhar? E aí, na hora que a gente tiver esse número, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tem um sistema de mutirão, que já foi adotado em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, que deu super resultado. Segundo, você pega a ociosidade da iniciativa privada e você trabalha em cima dela com um custo muito menor. Por quê? Um exemplo, você tem um equipamento de raio-x, que ele funciona o dia todo ali no hospital, no horário, geralmente horário comercial. Depois desse horário, ele fica ocioso. Se você chama a iniciativa privada e fala, não, meu amigo, eu vou continuar usando teu equipamento, eu vou te dar aqui uma demanda de mais 50 raio-x, né, todos os dias, durante tal período, para eu zerar a minha demanda. Se o preço normal é R$50, tu vai conseguir fazer a quanto? Porque isso vai ser uma receita excedente, e você negocia e você vai matando o problema. Problema hoje, que você perguntar para o secretário de saúde, para qualquer um na área de saúde, você não consegue ter. Eu não sei se eles não têm informação porque não gerencia, ou se o número é alguma coisa absurda que eles têm vergonha de divulgar. Então a gente precisa gerir realmente a saúde com transparência, né? E para ter um plano e poder resolver, como eu citei aqui, né, 2 propostas para a gente poder resolver e zerar o problema do atendimento. E segundo, a questão do Uber da Saúde. O que é o Uber da Saúde que eu tenho falado? O Uber é uma plataforma mais transparente que tem, onde as pessoas envolvidas participam diretamente disso. Então, todo paciente que tiver, né, em Feira de Santana, ele vai ter tudo dele registrado de forma digital. Seja hoje ou daqui a 5 anos, a gente tem todo um histórico. Então, toda a marcação de consulta, ela vai ser digital, né? Porque a gente consegue marcar hoje para ir no saque e tal, você marca ali, por que isso não é digital? Não é digital porque a gente não tem essa transparência hoje na prefeitura, não tem essa gestão. O cara oferta conforme ele quer, ele acha tal, é aquele negócio de que ano passado era X, agora vamos botar X mais Y, tal, e não tem realmente um trabalho em cima da necessidade da população. E ele vai avaliar o trabalho do médico. Então, eu ouvi denúncias, inclusive aqui também no programa, na entrevista de um outro candidato, de que tem várias pessoas que estão alocadas na área de saúde, mas que trabalham em outras áreas. Então, na hora que você coloca o cidadão
para poder ter as marcações, tá lá, e você coloca ele para avaliar e você consegue medir o tempo que ele está ali numa unidade da família, né, em qualquer unidade da prefeitura, você vai estar gerenciando também se as pessoas que você contratou tá ali na unidade. Então você vai ter uma eficiência no nosso sistema de saúde muito melhor. A questão do hospital municipal, que está sendo construído, inclusive, é lógico que a gente tem uma obra que está em construção, vamos dar continuidade, né? Agora, a nossa grande preocupação é fazer todos os equipamentos que a gente tem funcionar bem. Eu visitei algumas que estão em condições muito ruins. A gente tem que dar para o profissional de saúde também a estrutura que ele precisa para que a gente cobre dele. Meu amigo, você foi contratado para isso, você vai atender isso aqui e a gente vai acompanhar isso aqui. E a melhor forma de acompanhar não é ficar criando fiscal, porque aí a conta não se paga. Você começa a gastar mais em fiscalização do que no próprio atendimento. Quem vai fiscalizar o trabalho da saúde é o usuário da saúde através do Uber da saúde. Sobre a educação, como é que o senhor pensa? A educação funciona também meio que dividido, como é a saúde, né? A gente tem o ensino fundamental, algumas poucas escolas ainda, né, de ensino médio, mas boa parte fundamental por parte da prefeitura e ensino médio para o governo do estado. Como é que o senhor entende o ensino fundamental hoje em Feira de Santana e na área da educação, qual o projeto que o senhor tem? Fernando, assim, quando a gente olha o IDEB, que é o principal indicador que a gente tem, né? Você vê que é um cenário muito ruim, né? E para você resolver qualquer problema, isso é básico de qualquer gestão, de qualquer lugar. Você quer resolver um problema, você precisa entender as causas do problema. Então, ao contrário do que eu ouço, né? Então, o Zé do Estado diz que a gestão do Estado é ótima e o do município é ruim, mas quando você olha o IDEB do Estado é muito ruim. Na hora que você vê o município, ele fala que o município é uma maravilha e o Estado é que é ruim. Quando você olha o IDEB do município, também é abaixo da meta, muito ruim. Então, o que acontece, a gente tem que entender que nós temos um problema geral, não é aqui ou ali, não é ficar jogando culpa em um e outro. O que a gente precisa fazer é valorizar a educação, valorizar o profissional da educação, né? E o dinheiro ser melhor investido. Então, o que é que acontece? Feira de Santana cresceu muito de forma horizontal, né? Desordenada, isso é um problema que a gente tem que tratar através do plano diretor, isso é a base de tudo, inclusive, e a educação vai junto, não? A cidade cresce de maneira imensa. Como é que você leva a educação, saúde, segurança, saneamento básico para todas essas áreas de maneira desordenada? A gente vai ter que tratar isso, mas para tratar o que tem hoje, a educação, ela tem que ser, você tem que chegar em determinadas áreas, não existe a viabilidade como os políticos prometem para sair botando creche ou escola em tudo que é lugar. Por que não há viabilidade? Porque existe um custo. Se você faz a conta do custo por aluno, às vezes você abrir uma creche com somente 20 crianças, não compensa. Beleza, Carlinhos, e aí o que é que você faz? Deixa essas crianças sem creche? Não. Para essas crianças você vai, toda a região, né? Qual é a creche mais próxima da iniciativa privada? Quanto custa? Custa, sei lá, R$300. Tá bom, vamos fazer um convênio com essa creche e vamos dar o voucher para a criança estudar lá, de graça. Então a mãe vai ter aquela creche perto do seu bairro, com qualidade, com tudo que ela teria, né, que ela precisaria ter dentro do, às vezes até melhor, que a gente sabe que o serviço privado é muito melhor, senão não existiria o serviço privado, né? E ela vai ter essa tranquilidade e vai custar para o município muito menos. Esse é um projeto que não é só um projeto meu, é um projeto que vem de São Paulo, que o Novo apresentou lá através da Janaína Lima, foi aprovado e a prefeitura executa. Então nós damos de graça para os alunos de determinadas regiões, porque ali não vale a pena ter uma creche. Aí você vai falar, uma creche ou uma escola básica, aí você vai falar, pô, mas isso não vai enfraquecer o sistema de ensino municipal? Não, o contrário, porque se você gastaria, por exemplo, em termos de manutenção, folha de pagamento, tudo, R$50 mil naquela escola que é deficitária, você vai gastar 10 mil para estar dando o voucher e 40 mil você vai injetar nas outras escolas que têm viabilidade. Você vai melhorar o parque tecnológico daquela escola, você vai melhorar a infraestrutura de esporte para aquela escola. Então você só fortalece porque você está usando o recurso de maneira inteligente. E é isso que falta, infelizmente, no planejamento das nossas políticas de Feira de Santana, porque as pessoas não fazem conta, né? Só faz a politicagem do que é mais fácil. E você construir as creches ou as escolas, às vezes é a parte mais fácil que tem. Você consegue uma emenda parlamentar, você consegue uma verba do governo do estado, do governo federal. Mas a manutenção, Fernando, é que é o mais caro. Bom, como é que o senhor pensa a relação com os terceirizados? E aí vai englobar as duas áreas que a gente falou, né? Saúde e educação. A gente tem uma quantidade grande de terceirizados, de empresas que têm funcionários que prestam serviços à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, mas por outro lado, volta e meia, a gente tem reclamação
de atraso em salário, de dificuldades por parte desses funcionários. Isso recai, obviamente, na qualidade do serviço apresentado. Como é que o senhor pensa essa relação e como resolver essa questão? Olha, Fernando, nós vamos avaliar todas as, principalmente, né, como você falou, educação e saúde, que é onde a gente tem a maior demanda. E na segurança também, você tem a Guarda Civil aí que tem, né, um papel fundamental na nossa política de segurança. E o que é que acontece? Aquelas funções que a gente pode fazer e dentro do limite que o município pode, eu acho que a gente tem que ter, sim, concursos, né? Para que essas pessoas possam ter a tranquilidade para trabalhar, né? Independente do estado, não ter que estar servindo muitas vezes, né? Como cabo eleitoral e sendo pressionado muito mais para fins políticos do que para atender a sociedade. E o terceirizado, que também vai continuar existindo, que eu posso garantir para a nossa população, para o nosso eleitor, que vai acabar com aquele QI, né? Mas não é o QI de inteligência, no QI do que indica. Nós vamos acabar com isso, né? Então, não vai ter esse negócio de vereador, isso aqui é de vereador tal, isso é de vereador tal, pessoas sem qualificação nenhuma indo trabalhar no setor público, inchando a máquina pública, né? E acontece aí, se incha tanto a máquina pública, muitas vezes não tem um recurso e atrasa o salário. Então, o que primeiro a gente vai fazer, nós vamos contratar aquilo que a gente tem condição de pagar. Não vai haver, e não tem por que ter atraso se você tem capacidade de pagamento. E segundo, as pessoas que vão trabalhar nessas áreas vão todas elas serem, né, participar do processo, ter a capacidade para tal, e não vai ter mais a questão do que indica. Então o cara vai ser tratado, não tem aquele negócio de você estar numa escola, você é diretor de uma escola municipal e receber lá 3, 4 funcionários, que é de vereador não sei quem, que o cara tá cagando e andando se ele presta ou não presta um bom serviço. Eu recebi ontem um comunicado de uma creche ou de uma escola que é encerrar as aulas mais cedo, 17 horas, porque o porteiro foi convocado para ir fazer campanha. É um terceirizado. Cara, a comunidade deu uma pressão, eu ia lá, né? Não fui porque eu tive um compromisso na mesma hora, né, do encerramento, mas um candidato a vereador nosso foi lá e aí conversou com os pais colocaram pressão, disse que ia para a mídia, aí voltaram atrás. Como é que pode isso? Quer dizer, o terceirizado, de uma forma geral, não vou dizer que são todos, mas uma grande maioria, serve em Feira de Santana como cabo eleitoral. O cara tá lá para isso. Essa política que a gente vai quebrar. E na hora que a gente quebra isso, que tem seriedade, o que é que Minas Gerais fez? Depois de quantos anos que o PT quebrou o estado de Minas, Minas está em dia. Está pagando rigorosamente em dia. Antigamente atrasava, não era o terceirizado, não. Era o funcionalismo público. Minas Gerais recolhia o INSS do funcionário e não pagava. Minas Gerais recolhia empréstimo consignado na folha do funcionário e não pagava o banco, o cara ficou inadimplente. E uma gestão séria, técnica, independente de partido, resolveu, e o funcionalismo de Minas Gerais, depois de muitos anos, recebe em dia seus salários. Bom, mais algumas áreas para a gente abordar aqui. O senhor falou sobre a micareta de feira, inclusive falando, né, da importância de agregar a iniciativa privada. Eu quero abranger um pouco mais para o assunto cultura, né? Que a gente pode voltar a falar dentro desse assunto da própria micareta, mas também a gente tem a própria Expofeira que está por acontecer, eventos culturais em Feira de Santana que se interligam com negócios também. Como é que o senhor entende a cultura da cidade? Valorização de artistas da cidade também, como que isso pode ser feito? Como é que o senhor entende, o que é que o senhor pensa em fazer pela parte cultural de Feira de Santana? Fernando, assim, a cultura de uma região, de uma cidade, de um bairro, é um conjunto de valores, de práticas, né, que foram ao longo de anos, décadas, foi acontecendo, e aquilo cria aquela cultura, né, de cada região. Assim, cabe ao poder público, né, fornecer equipamentos para que isso aconteça. Então, se a gente tem que ter na nossa cidade áreas que possa promover a cultura, nos eventos que forem organizados pela prefeitura, lógico, eu acho que a gente sempre tem que estar valorizando, buscando a cultura, os artistas da terra. Eu acho que a gente tem que ter um roteiro de turismo para ser vendido, né? Então eu estava conversando ontem com um amigo que é da família Frois da Mota. Eu já dormi inclusive algumas vezes na mansão Frois da Mota, porque ele era, nós temos amizade há muito tempo, ele morou lá um determinado tempo. Então ali eu acho que o casarão hoje está na Fundação Senhor do Espaço, se eu não me engano, é subaproveitado. Então a gente pode ter ali um chá, um sorvete, né? Você tem sorveteria aqui em Feira há quantos anos, né?
que estão ali. A gente então precisa trazer, né, projetos, né, nesse sentido, né, e executar. E você tem projetos que tem verba específica para isso, né, e a gente simplesmente não usa em Feira de Santana às vezes porque não tem um bom projeto. E você trazer as pessoas e você fortalecer essa cultura, né, porque a cultura são as pessoas, são os hábitos e tudo. E a gente fornecer. Eu estava num evento com a grande parte das instituições, né, das entidades produtivas de feira, e foi feita uma pergunta para mim pelo um dos donos da Smash, que trouxe aquele campeonato de tênis, né? Já trouxe uns 2 ou 3, né, campeonatos de grande porte. E ela, esqueci o nome dela agora, vou ter que pegar no outro momento. E ela me perguntou, né, nessa reunião, o que é que eu faria na mesma linha, né, dos esportes, tudo para falar. Aí eu perguntei a ela, o que foi que você fez? Eu vou fazer o que você fez. Eu vou incentivar as pessoas a fazer o que você fez. Quem são as pessoas da bike? Como é que a gente traz grandes eventos de bike? Aqui em Santa Luzia tem grandes eventos de bike. Por que a gente não tem Feira de Santana? A gente tem um potencial, os nossos distritos, para ter eventos na área de ecoeventos, né? Na área de voo. Então, assim, o que a gente tem que trazer não é a prefeitura que vai conseguir organizar esses grandes eventos, o que é mais, nós temos que estar muito próximo da iniciativa privada para que eles tragam esses eventos e movimente Feira de Santana. Você traz um evento desse porte para Feira de Santana, grandes eventos, vai movimentar a rede hoteleira, vai movimentar os restaurantes, se a gente tiver atrações de turismo organizadas, vai movimentar essas atrações. Tudo isso é trazer economia para a feira. Feira é um polo comercial, feira é um polo industrial da região, feira é um polo de serviços, e ela precisa ser um polo de turismo também e de cultura. E a iniciação desse jovem no esporte? Como é que o senhor pensa? Porque é um instrumento de educação também, né? Claro, a gente tem esses eventos que estimulam muito os novos praticantes, mas eles precisam ter onde praticar também. O senhor pensa em agregar nessa área também? Total, e você já teve, inclusive, a resposta, tá, Fernando? Né? Não sei da candidato, não, né? Não. Mas não assim, é a minha. mas cada um dando seu papel na democracia, né? Você tá dando o seu aqui. Então, cara, não, você falou aí, o esporte ele tem que estar integrado com a educação. O esporte tem que ser uma política educacional. E cabe a gente realmente encontrar, principalmente nas escolas, a gente ter o equipamento realmente funcionando. Não é aquela educação física somente para dizer que consta ali, não, mas está envolvendo. Nós tínhamos aqui antigamente as Olimpíadas intercolegiais. Isso é uma forma de você incentivar. De novo, a prefeitura ela não vai ter, o braço da prefeitura, ela não pode ser de executor em tudo, mas ela tem que fomentar isso. Como é que a gente faz para fomentar isso? Ela tem que dar os equipamentos. Como é que a gente vai ter a prática do skate, né? E não tem nada do skate aqui em Feira de Santana para o cara poder treinar, fazer tal. Nós temos que dar isso. Agora, toda vez que você constrói alguma coisa, isso gera um custo de manutenção para a máquina. E como é que a gente faz para que essa manutenção se continue? Nós temos que envolver cada vez mais a sociedade. Nós temos que começar a dividir com a sociedade, com as comunidades, a organizar as associações em cada bairro, para que tome conta daquele equipamento, para que você não construa uma praça agora e daqui a um ano ela esteja acabada. A gente tem que trazer para a população novamente aquele sentimento de isso aqui é nosso, vamos cuidar. Vamos cuidar com carinho, com amor, vamos vamos organizar aqui. Sei lá, a gente pode até como prefeitura entrar, tem quanto de IPTU aqui nesse bairro? Pô, vamos ajudar de alguma coisa, vamos dar o desconto no IPTU, mas a população tem que ser a mantenedora desses equipamentos, tem que ter esse orgulho e para que a gente trate o que é público como nosso e não como se não tivesse dono. Candidato, a gente tem pouco mais de 3 minutos restantes. Eu quero destinar esse tempo para suas considerações finais ao nosso público aqui no Bom Dia Feira. Bom, se você quiser eu fico mais tempo, tá? Só podemos 45 minutos. Eu sei, tô brincando, né? Mas é um prazer imenso, Fernando, estar aqui conversando contigo. Acho que a imprensa também tem evoluído muito nessa parte de participar, boas perguntas, bons questionamentos. Aqui, quando estava fora do ar, você me fez alguns questionamentos. Você vê que a imprensa vem se preocupando em entender também a necessidade e é super importante. Então, eu queria finalizar, Fernando, falando para o feirense que nos acompanha, que nos ouve, que existe mais um projeto em Feira de Santana, não existe só a mesmice, né? Se você está cansado do que você vem vendo há 30 anos, eu tenho falado muito com as pessoas isso, e, gente, independente se você vai votar em mim ou não, claro que eu quero o seu voto, estou aqui pedindo, então somos candidatos para isso, mas venha conhecer o nosso projeto, né? Venha através das nossas redes sociais, Carlos Novo
FSA, me acompanhe, converse, faça a sua sugestão. Muito dos problemas, Fernando, da cidade, a solução está nas pessoas, elas sabem. Então, no dia que eu tiver um problema de rádio, eu tenho que vir aqui conversar com vocês. Olha, estamos com um problema assim, estamos querendo lançar um programa assim, atende ou não atende. Às vezes o poder público lança coisas que não tem nada a ver, porque não houve, a maioria dos políticos nunca pagou uma conta, nunca foi um empreendedor, né? O cara vive daquele negócio da política, não sabe o impacto daquelas ações. Então, gente, a gente precisa entender, precisa de uma gestão diferente. A gente está cansado dessa política zezé, né? Que não é a mesma coisa. Se você olhar tudo é a mesma coisa, né? Eu não estou falando de questão ideológica, estou falando de práticas de gestão, de práticas políticas, né? De quebrar o sistema do tomar lá da cá. E eu sei que eu tenho encontrado na rua, Fernando, pessoas que têm há mais de 20 anos que só votam em branco ou nulo. E essas pessoas estão olhando e estão conhecendo, né? E estão falando, poxa, não, eu acho que vou dar uma oportunidade. Se não prestar, eu voto branco ou nulo daqui a 4 anos novamente. Mas a gente está tendo essa oportunidade. Então é muito duro a gente que está na política, que é novo, que pensa diferente, e nunca vivemos isso. Você vai na rua e às vezes você é tratado mal, porque o cara olha para você e fala, lá vem mais um bandido me roubar, esconde a carteira, tal. E a gente que vem da iniciativa privada nunca teve isso, né? Você tem uma reputação, né, a cuidar, então você fica triste às vezes, mas às vezes você fica feliz também quando você ouve de outras pessoas que, pô, que bacana que você está aqui conversando com a gente, está ouvindo a gente, parabéns por esse trabalho, pô, é legal que tenha uma outra opção em Feira de Santana, diferente de tudo que a gente está vendo, que a gente está cansado. A política desperta uma paixão que é um negócio assim absurdo. As pessoas defendem, assim, todo candidato, ele deve ter seus pontos positivos e negativos, a gente precisa entender isso, né? Mas as pessoas tomam um determinado lado quando existe uma polarização e aquela pessoa parece um Deus, que não erra, tudo que ele faz é certo. E a gente precisa despertar esse lado crítico da política. E é por isso que mais do que nunca eu convido as pessoas para que a gente faça uma política diferente, de respeito. E nós temos condição. Isso não é nada utópico, né? Isso é uma coisa que já acontece, né? Como eu dei o exemplo aqui de Joinville, nós temos a Prefeitura de Patos de Minas, nós temos o Estado de Minas Gerais. O Partido Novo está saindo de 400 candidatos da última eleição para quase 10 mil candidatos esse ano. Então a gente vai crescer esse projeto. Cada vez que a gente chega em algum lugar, esse projeto está crescendo. O IDEB em Florianópolis em Joinville é um dos maiores do Brasil. Então, Carlos Novo FSA, vem conhecer o nosso projeto, vem participar. Se você não gostar, beleza, mas se eu gostar, você acompanha com a gente. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Fernando, né? É um prazer estar aqui com vocês. Conversamos então com o empresário Carlos Medeiros, candidato pelo Partido Novo à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Amanhã